Então, tem casos, por exemplo, que o indivíduo, ele às vezes faz um sacrifício danado, ele vem primeiro para cá, isso acontece bastante até, já aconteceu vários. Ele vem primeiro para cá, ele trabalha, daí ele consegue trazer a família para cá. Às vezes a mulher sozinha ou às vezes a mulher com os filhos. Quando a mulher chega aqui, a mulher pode se deslumbrar com as mudanças da sociedade aqui. E aí ela acaba vendo que ela quer um outro tipo de homem, ela quer ter um outro tipo de experiência. Isso acontece muito. Ela fica deslumbrada porque às vezes a mulher idealiza demais o país. Isso acontece muito, mais com o sexo feminino, embora homens também façam isso. Mas aí fica admirada com a liberdade que ela pode ter, com a possibilidade de ter um carro, dirigir, trabalhar, e ela se deslumbra com o país. Como mulher, o que cambiou? Muchas cosas, la independencia aquí y también tú puedes trabajar. Allá trabajaba yo, pero aquí mucha gente que no tiene profesión en su país puede venir a trabajar aquí de cosas que ni se imaginaron. Isso pode causar também a separação do casal, verdade? Sí, puede causar que se separan porque la mujer acoge su propio dinero y ella puede ir a lugares donde allá no podía ir. Entonces, y también la cultura de los Estados Unidos dice que el hombre no ejerce poder sobre la mujer. É casado em Honduras Ya, e não pensa em trazer sua mulher para cá. no, Por que não? porque no, aquí se liberan las mujeres, se ponen totalmente, ellas, bueno, así se creen de que es todo, ganan mucho, las mujeres ganan más que el hombre aquí en este país. Tem medo que ela vai ter seu próprio dinheiro e adeus, Juan Carlos. Bye bye, bye bye. Por plata se encuentran a uno que les ofrece más plata y se van con él. Gracias a Dios soy una mujer bien independiente y no dependo de ningún hombre. Y tengo 2 niñas, soy madre soltera y no necesito de ayuda de ningún hombre. Trabajo por mis hijas sin ayuda del gobierno, de nada. Muitas vezes, erradamente, porque toda vez que a gente idealiza demais uma coisa, isso tem alguma coisa de falso, não é muito real, entendeu? Então ela acha que esse país é maravilhoso. Aí o marido deixa de ser, ou o parceiro dela, né, o companheiro ou o namorado, deixa de ser interessante para ela, ela quer viver outras coisas, ela quer conhecer outros horizontes, ela quer explorar outros grupos sociais, quer namorar com um americano, por exemplo, ou namorar alguém de outra cultura. E ela fica encantada com isso e acaba largando o marido, que às vezes foi o que trouxe ela para cá, às vezes larga filho, já vi casos desse tipo, sim. Fica assim meio fora. A mulher que vive nos Estados Unidos, ela não precisa de ter um marido, ela não precisa de um homem para sustentar. Não só a mulher, como o próprio homem também. É uma coisa que o Brasil, infelizmente, nos proporciona isso. E apesar que agora as coisas estão mudando no Brasil, né, as mulheres hoje estão se abrindo mais, se estudando e tendo outra mentalidade. E ela está crescendo muito no campo profissional, em todas as áreas, até mesmo às vezes até passando, né, por cima dos homens. Então, com isso, vem uma certa segurança que as mulheres acham que não precisa do marido. Eu acredito que é por esse motivo. Normalmente são pessoas que acabam sofrendo depois as consequências disso, entende? Porque acabam ficando tão deslumbradas, idealizando tantas coisas, e na hora que cai na real, depois de um tempo, elas acabam sofrendo e se arrependem muitas vezes, etc. Mas muitas vezes não, muitas vezes vão embora, de ilusão em ilusão. Existe um quadro bem clássico dentro da medicina e da psiquiatria que chama-se bipolar. Isso, as mulheres que têm oscilações de humor, é o distúrbio bipolar. Às vezes elas ficam muito eufóricas, encantadas, tudo é maravilhoso, elas se sentem potentes, etc. Eu falo elas porque isso pode acontecer com homem também, mas existe uma incidência maior de mulheres que têm esse tipo de problema. Então elas têm o período de euforia muito grande, onde tudo é maravilhoso, tal, e elas acabam fazendo bobagem, às vezes largando família, saindo, largando os vínculos dela.
E depois elas entram em depressão, por isso que chama bipolar, distúrbio bipolar. Ela fica eufórica e depois deprime, fica eufórica e depois deprime. E entra em depressão, aí tenta suicídio, quer morrer, pode ter casos graves. Mas tem casos também que as oscilações não são tão grandes assim, são oscilações menores, então a pessoa fica eufórica, fica triste, fica eufórica, fica triste. Então isso é... Eu não gosto muito desses diagnósticos assim muito rígidos. Aqui todo mundo vira bipolar, porque a gente é um pouco assim, né? Todo mundo é um pouquinho assim também. Você não tem dias que fica mais feliz e sai, depois às vezes você fica meio chateado. É, né? Mas nesse caso, quando a gente classifica isso como uma doença, são oscilações mais sérias, mais prolongadas, tanto na parte da euforia quanto na parte da depressão, né? Aí a gente classifica isso como distúrbio bipolar. Mas aqui, se bobear, esses médicos, eles gostam de botar diagnóstico em tudo, dar remédio para tudo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso.